Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita. Como toda semana, damos prosseguimento ao nosso programa Encontro com Kardec, o estudo do Livro dos Espíritos. Essa semana apresentando o Encontro com Kardec número 65, onde nós vamos ver o capítulo 7, que fala sobre as leis da sociedade. Não esqueça de fazer a sua prece inicial, pedindo a presença de bons espíritos que possam nos ajudar nesse estudo que fazemos semanalmente. E, evidentemente, se for possível, você deixa o seu joinha, se inscreva no canal e divulgue para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações que a gente procura passar, de alguma forma, elucidar quaisquer questões sobre os nossos estudos. Vamos dar continuidade agora? Capítulo 7. Leis de sociedade. Necessidade da vida social. Perguntas 766 a 768. A vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade, e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Isolado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e estiola. Nenhum homem dispõe de faculdades completas. Mediante a união social, eles se completam mutuamente para assegurarem o seu bem-estar e progredirem. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. É uma questão elementar, né? Quando você fala da lei da sociedade, a gente precisa conviver com as pessoas. Porque você só consegue progredir em alguma coisa na medida que você compartilha esse conhecimento que tenha. Então você adquire um determinado conhecimento com experiência quando você compartilha com as pessoas. Então, essa convivência é que faz a progressão, que faz as pessoas progredirem, que faz os povos progredirem. Porque você vê um exemplo das crianças. Se você cria uma criança totalmente isolada de outras crianças, ela não aprende a partilhar, não aprende a ser altruísta, a ceder, a se comportar, não é? Então, é completamente diferente de você pegar uma criança desde novinha e colocar ela no jardim de infância, aquele estudo, né, em que a criança aprende a socializar com outras. Então ela vai progredindo, a socialização dela é muito mais fácil, muito mais rápida. Então é necessário, altamente necessário, de qualquer maneira, que as pessoas convivam para que possam trocar experiências e progredir nessas experiências. Isso é fato, não pode ser de outra maneira. O isolamento não ajuda a essa progressão. Porque quando você se isola, como que você vai exercer, por exemplo, o altruísmo? Né? Como você vai exercer o companheirismo se você vive sozinho e só quer ficar sozinho, não quer ter contato com ninguém? Esse isolamento não é bom para o progresso pessoal. Então, evidentemente, que dentro de uma condição humana, Deus e a espiritualidade nos trazem um convívio com as pessoas justamente para que a gente possa aprender cada vez mais na troca de experiências, progredindo sempre. Capítulo 7. Leis de sociedade. Vida de isolamento. Voto de silêncio. Perguntas 769 a 772. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza.
Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do isolamento absoluto desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se isola cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem à missão de socorrer os desgraçados? Esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se isolam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Vosso espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O voto do silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Ainda sobre isolamento, veja bem, esse isolamento pode ser o egoísmo e pode ser até uma covardia, porque a pessoa que quer se isolar completamente de todos é porque ele não quer compromisso com nada, não quer ser aborrecido, não quer ser incomodado, não quer nada. Então, isso está correto. Pense bem. Isso não é o egoísmo de querer guardar só para si o seu próprio sentimento, de não querer compartilhar nada com as pessoas? Por outro lado, pode ser uma covardia também, o medo de se conviver, de se comprometer com as outras pessoas, ou por medo das suas próprias reações, ou por medo das próprias pessoas. De toda forma, nesses dois casos, não precisa evoluir. De qualquer maneira, ele tem que se evoluir. Ele tem que evoluir convivendo com as pessoas. Muita gente, como nos diz no texto também, às vezes quer se isolar até para se punir, né? Pensando, de alguma forma, como diz o texto, que se você se isolar é como se você estivesse expiando, se punindo de alguma maneira por ter feito alguma coisa errada com alguém. Não, então eu prefiro me isolar, porque assim eu não magoo ninguém. Tem gente que pensa assim, não, eu sou muito grosso, sou muito ignorante, então eu acabo magoando os outros, eu prefiro ficar na minha, no meu canto, me isolar, não conviver com ninguém. É uma espécie de covardia. Para pensar se não é uma espécie, talvez, um pouco de egoísmo. Pode ser até a preocupação, realmente, intrínseca de não querer magoar as pessoas. Mas não seria muito mais eficiente e eficaz? Não teria muito mais eficácia se esta pessoa que tem medo de magoar os outros se corrigisse? Fizesse um trabalho em si mesmo, junto com as pessoas, para se corrigir, para não magoar os outros, para ser mais gentil, para ser mais cordato, para ser mais afável, né? Mais carinhoso, que seja. Né? Agora, isso é muito diferente daqueles que querem se isolar para poder, se isola do mundo, por exemplo, vai lá para o meio
da selva, da África, o que seja, mas para ajudar os povos. Aí é diferente. Ele não convive com as pessoas que têm a mesma mentalidade que ele, a mesma até cultura que ele, mas em compensação está numa tarefa do bem, está numa tarefa altruísta, está se isolando num local, mas está até com animais, está se isolando na selva, por exemplo, na África, vamos dar um exemplo, ou no meio da selva amazônica, mas para se dedicar ao tratamento dos animais, da flora, da fauna. É diferente do egoísmo de se isolar para não conviver com ninguém. É completamente diferente. E muitas vezes a gente tem até que se isolar até para meditar. Isso também está dito aqui no texto. Para você poder se equilibrar, você se recolhe, faz a sua prece, se isola um pouquinho para poder ter condições psíquicas, condições até físicas, mentais, de exercer determinadas profissões, por exemplo, um médico socorrista que trabalha num pronto-socorro. Eu já tive a oportunidade de conviver com esses momentos de pronto-socorro, onde trabalhei uma época. Então, muitas vezes, o médico tem que se isolar, sim, porque ele vê tanto sofrimento, ele precisa meditar. Eu vi vários médicos fazendo isso, meditando, se isolando para poder pensar, respirar, para voltar ativa, carregar suas baterias para poder continuar cuidando das pessoas. É muito diferente do isolamento por egoísmo ou por covardia. E também, por último, nesse bloco, ele fala sobre o voto do silêncio. Qual é a utilidade de você ter um voto do silêncio? Não quero falar com mais ninguém. Se nós temos o dom da palavra, nesse planeta a gente se comunica articulando com a palavra, com o ar que sai dos nossos pulmões através de uma membrana na garganta que emite um som e a gente modula. Aí são as palavras. Então por que ficar mudo? Isso não pode ser um conceito divino. Se a gente pode falar, é porque a gente precisa falar. E é através da fala que a gente se comunica. Então, alguma pessoa, algumas crenças, até alguns segmentos de certas igrejas, muito no passado, hoje em dia muito pouco, se isolavam completamente das pessoas e eram completamente mudas, não falavam nada. Talvez até com um sentimento de caridade, de alguma forma achando que estava agradando. Mas veja, qual é a utilidade que tem não falar? Não é muito melhor você falar e poder ajudar as pessoas com a sua fala? É muito mais útil. Isso sim é útil. Pense nisso. Capítulo 7. Leis de sociedade. Laços de família. Perguntas 773 a 775. Por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidados? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, ela está com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Diverso do dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Um aumento do egoísmo. Agora aqui é uma questão interessante, muita gente compara, né? Os animais não têm essa coisa de família, a fêmea cria os filhotes, daqui a pouco eles se viram sozinhos e vão se virar, e ela vai cuidar de outra coisa.
animais são animais, pessoas são pessoas. Nós já falamos isso aqui, inclusive temos um estudo que fala muito sobre isso aqui apresentado. Não podemos nos comparar com os animais, porque nós estamos em outro estágio já. Já passamos dessa fase evolutiva. E nossos laços de família são fundamentais. Fundamentais. Porque é através dos laços de família que nós temos muitos, mas muitos, inúmeros, incontáveis resgates de outras vidas, em que nós tivemos desavenças, desafetos, e nos propomos reencarnar junto da família, na mesma família, com pessoas em que precisamos restabelecer essas relações. Então, os laços de família são fundamentais, porque eles têm uma função de progressão, de ajuda mútua, de amor, de fraternidade. É fundamental. Não pode ser de forma diferente. E essa entreajuda que é feita, pode ser feita, como eu já disse, por resgate ou até por ajuda, em que muitos de nós, a gente decide reencarnar num seio familiar para ajudar, já comentamos isso aqui em outro estudo também, para ajudar aquelas pessoas a progredirem de alguma forma, porque são pessoas que nos afeiçoamos muito. Pode ter sido nossos familiares em outras vidas, ou amigos, ou o que seja, e a nossa proposta como missão para essa família é fazê-la progredir. E isso através dos laços de família. Sem família, não há sociedade progressista, porque é a partir da família que nós aprendemos a viver em comunidade, em sociedade. Parte do seio familiar. Pode ser pai ou mãe, ou somente pai com filho, ou mãe com filho, pai e mãe com filho, seja como for, mas é a partir desse pequeno seio da sociedade em que, quando criança, nós aprendemos a conviver com pessoas. Por isso, os laços de família são extremamente importantes e fundamentais na lei da natureza e na lei divina. Minha gente, muito obrigado por estarem assistindo nossos encontros, por ter ficado até o final desse encontro 65, e espero encontrá-los novamente na próxima semana, no próximo encontro número 66. Não esqueça de fazer a sua prece final, agradecendo a bons espíritos esses momentos que tivemos juntos aqui, e evidentemente, se for o seu caso, deixe o seu joinha, se inscreva e ajude o nosso canal a crescer cada vez mais, para que as pessoas possam ter acesso também a essa doutrina espírita que tanto nos ajuda, que tanto nos faz bem. Fiquem todos na paz.